Boa tarde, galera. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje é sexta-feira, nós estamos aqui com os conteúdos de 7º ano. Meu nome é Márcio Jean e seja bem-vindo aos nossos conteúdos, tá certo? Quero aqui mandar um agradecimento muito especial a todos os alunos que estão dando audiência, não somente os meus, da Nossa Senhora da Paz e também do João Paulo I, mas também de todos os outros alunos que com o maior carinho, com a melhor audiência, estão nos dando a presença aqui nessas atividades pela TV, pelo YouTube, pelo Mob Família, seja por onde for nesse momento. Eu quero mandar um abraço muito especial para cada um de vocês, tudo bem? Hoje é sexta-feira, eu vou trabalhar com a revisão de tudo que a gente viu no decorrer da semana, não somente da minha aula, mas também do professor Carlos Henrique. Mas antes vou passar para vocês um vídeo trazendo uma curiosidade, principalmente falando sobre aquele polígono que nos ajuda a encontrar várias outras coisas nos outros. Vamos falar sobre os triângulos. Vou passar para vocês um pequeno vídeo falando sobre a importância dos triângulos e também trazendo outras importâncias dentro das figuras geométricas, tá bom? Aí na volta a gente volta com a revisão dos conteúdos da semana. Tudo bem? Segue o vídeo! Preste atenção nessas imagens. O que você está vendo? Flores. Só flores? É. Tem certeza? Tenho, quer dizer, não. São flores e plantas? E frutas também? E o que mais? Mais? Acho que não tem mais nada. Olha mais de perto. E agora? O que você está vendo além de uma flor? Um triângulo? Exatamente, um triângulo. Mas esse triângulo não existe, a gente só imagina esse triângulo aí. Será? O que você sabe sobre triângulos? Eu sei o que a gente aprende na escola. Um triângulo tem 3 lados. E dentro dele? 3 ângulos. E você sabe para que serve um triângulo? Para fazer desenhos? Não só para isso. O triângulo é uma forma que está por todos os lados, inclusive ajudando outras formas. Então a gente costuma usar na estrutura o triângulo como algo que torna as coisas estáveis. O que é estabilidade na estrutura? Ela não se deformar, não mudar de forma. Na hora que entrarem as ações, as cargas, o vento, as coisas que vão exigir dela que ela trabalhe, ela vai responder a isso, aguentar o tranco, mas não mudar de forma. Isso é estabilidade. Para isso, então, a gente pega esse quadradinho e divide esse quadradinho em 2 triângulos. Não mexeu nunca mais. Em algumas situações, os triângulos são bastante visíveis, né? Numa estrutura de telhado, por exemplo, né, o que a gente chama de tesoura, né, ou chama de treliça, os triângulos estão bem aparentes. Por exemplo, fazer um portão parar. Né, a gente conhece aquele portão que tem aquelas longarinas, né, as ripas todas em pé, 2 na horizontal, e aí vem o sujeito e coloca uma terceira na diagonal, formando 2 triângulos que consiste justamente em desenhar essa estrutura, um caminho melhor para essas forças na estrutura do portão. Eu nunca tinha reparado nisso. A gente usa formas geométricas para construir um monte de coisas. Pois é, e a natureza também faz a mesma coisa. Isso é que eu acho difícil de entender. Se o triângulo é a forma mais estável, por que a natureza fez a gente com 2 pernas em vez de 3? Essa é uma boa pergunta. Será que também não existe um triângulo no nosso corpo, assim como em outras formas da natureza? O triângulo é uma estrutura sólida, mas a estrutura mais estável que existe. E por ser uma estrutura estável, na hora que um ser vivo vai buscar uma estrutura de apoio para se desenvolver, ele vai procurar uma forma estável. Como a forma estável é a triangular, a nossa coluna vertebral, apesar da medula em si, tem um formato mais pentâmero, né? Um formato de um pentâmero, ela tem na base um formato triangular. Por quê? A gente tem 2 espículas laterais e uma espícula central, dando uma estrutura de apoio triangular. O triângulo não é a única forma geométrica que a gente encontra na natureza. Veja as flores. Além das formas triangulares, elas podem lembrar um quadrado ou um pentágono. Caramba! Eu nunca pensei que o mundo pudesse ser tão geométrico. Pois é.
Mesmo nas formas de vida mais complexas, a gente pode descobrir, escondidas, as formas geométricas. Mesmo num bicho esquisito como esse aí? Não sei, não. Veja como a gente pode criar formas geométricas bem complexas a partir das formas mais simples. Olha bem para essa malha geométrica. Ela não lembra alguma coisa que você já viu antes? Acho que sim. Puxa, quem foi que teve a ideia de procurar as formas geométricas na natureza? Bem, muitas pessoas pensaram nesse assunto. E, na verdade, a ideia vem de muitos séculos atrás. Os gregos antigos já se preocupavam com a geometria. Entre eles, o filósofo Platão. Você já ouviu falar dos sólidos platônicos? Eu só ouvi falar de amor platônico. Bem, você sabe o que é um cubo, não sabe? Sei, isso aí é um cubo. Pois o cubo é um sólido platônico. Por quê? Porque ele tem todas as faces iguais. Veja bem, todos os lados do cubo são quadrados idênticos e virando para qualquer posição, eles sempre mantêm o mesmo aspecto. O tetraedro. Nesse sólido, todas as faces são triângulos idênticos. Outro sólido platônico é o octaedro. Veja que, novamente, temos um sólido cujas faces são triângulos idênticos. Legal. Quais são os outros? Outro sólido platônico é o dodecaedro. Repare nas faces desse sólido. Elas têm a forma do pentágono. E, finalmente, nós temos o icosaedro. Que nome engraçado. E o curioso é que, novamente, nós temos triângulos idênticos nas faces. 20 triângulos iguais. Os sólidos platônicos são esses aí: o tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Agora presta atenção. As faces do tetraedro são triângulos. As faces do cubo são quadrados. E como a gente já viu antes, as faces do dodecaedro são pentágonos. Isso mesmo. Triângulo 3, quadrado 4. Pentágono, 5. 3, 4 e 5. Essa combinação de números é muito importante. Peraí, o octaedro e o icosaedro ficaram de fora? Os dois têm faces triangulares como o tetraedro. Calma, calma. Vamos ver o que um especialista tem a dizer sobre isso. Se eu pegar os que são feitos com triângulos, nós vamos ver o seguinte, que eu tenho 1, 2, 3 arestas que saem de cada vértice. Aqui, do octaedro, eu tenho 1, 2, 3, 4 arestas que saem de cada vértice. E no icosaedro, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 arestas que saem de cada vértice. De novo, 3, 4 e 5. Os números 3, 4 e 5 também aparecem num triângulo muito famoso. O Triângulo de Pitágoras. Nesse triângulo, um lado mede 3, o outro 4 e o outro 5. Você conhece esse triângulo, não conhece? Conheço. É o triângulo daquela fórmula chata que a gente tem que decorar. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ah, você acha isso chato porque ninguém mostrou que existe uma relação entre a forma e a fórmula. Como assim? O Pitágoras resolveu dividir os lados desse tipo de triângulo em partes iguais. E ficou assim: 3 partes num lado, 4 partes no outro e 5 partes no lado maior. Aí ele fez o seguinte: desenhou um quadrado a partir de cada um dos lados do triângulo. Depois, o Pitágoras quadriculou os 2 quadrados dos lados menores, os tais dos catetos. Esses quadradinhos aí são todos iguais. Os azuis e os vermelhos têm o mesmo tamanho. Observe agora o que acontece. Viu só? Os quadradinhos no quadrado da hipotenusa são os mesmos quadradinhos dos quadrados dos catetos. E é isso que quer dizer a fórmula. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Genial! E essa fórmula vale para todos os triângulos retângulos. Puxa, agora eu sempre vou olhar para o mundo com outros olhos. Nunca pensei que a geometria pudesse ser tão legal.
Eu sabia que você ia dizer isso. Pronto, pessoal, depois desse ótimo vídeo falando sobre a importância das figuras geométricas que a gente pode perceber na natureza ou então no cotidiano das coisas que a gente produz, o quão importante é a gente saber que eles nos ajudam, que eles nos auxiliam e saber como a gente precisa conhecer eles, que é o que a gente faz nas nossas aulas. Quando a gente conhece sobre o triângulo, sobre o quadrado, sobre o pentágono, a gente está conhecendo aquilo que faz parte da nossa vida. Por isso que é importante a gente relacionar uma coisa com a outra para que não sejam conteúdos abstratos, mas são conteúdos que fazem todo sentido naquilo que nós como seres humanos, tá bom? Então vamos aqui para o nosso exercício, vamos para a nossa revisão da semana, tá bom? Trazendo conteúdos não somente das minhas aulas, mas também conteúdos que o professor Carlos Henrique também trabalhou com vocês. Pega o seu material, pega o seu PDF, anote as respostas no seu caderno, que a nossa revisão já vai começar. Vamos lá. Primeira questão. Olha só. Indique a expressão algébrica que representa essa sequência numérica. Então aqui nós vamos pegar uma expressão algébrica, descobrir uma expressão algébrica que represente essa sequência numérica. Aqui foi um assunto que a gente estudou na segunda-feira. Na segunda-feira aprendemos sobre sequências numéricas e expressões algébricas. Quem lembra como é que faz? Para começar, bora saber enumerar os termos, né? Aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo, aqui é o terceiro termo e aqui é o quarto termo. Quem assistiu a aula segunda-feira, lembrou que a gente ensinou assim. E agora vamos ver de que forma muda de um termo para o outro, tá certo? Aqui a gente trabalhou mais com adição e a subtração, mas também pode ser multiplicação, pode ser divisão, tá bom? Do 1 para o 3 aumentou quanto? Do 1 para o 3 aumentou 2. Do 3 para o 5 aumentou quanto? 2 também. Do 5 para o 7, olha só, toda vez aumenta só de 2 em 2. Então, na hora de eu formular a minha expressão algébrica que represente essa situação, eu devo lembrar que o meu n vai ser sempre aumentando de 2 em 2, tá bom? Então, eu vou colocar aqui já de cara 2n. Só que os números que aparecem aqui não são os números dos resultados, não são resultados da tabuada do 2, tipo 2, 4, 6, 8. Não, aqui tem 1, 3, 5, 7. Então, se aqui fosse um 2, né, se você analisar, se aqui fosse um 2, se fosse a tabuada do 2, 2, 4, 6, 8. No lugar do 2, tem que número? Tem 1, tá certo? Tem 1. Então, do 2 para 1 fez o quê? Regrediu, não é verdade? Do 2 para 1, diminuiu 1. Diminuiu 1. Então, a primeiro momento, o que a gente vai colocar é que aqui na expressão algébrica vai pulando de 2 em 2, só que em relação à tabuada do 2, ele diminui 1. Diminui 1. E aí, para mim conferir se dá certo, é só eu pegar essa expressão algébrica aqui, o n eu substituo por 1, substituo por 2, substituo por 3, por 4, para ver se o resultado da expressão dá essa sequência aqui, 1, 3, 5 e 7. Por exemplo, quando eu substituir o n por 1, que é o primeiro termo, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 menos 1 vai dar o número 1. Se eu venho para cá para o segundo termo, no lugar do n eu coloco 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3, ó, tá aqui o 3. Por fim, se eu pegar no lugar no terceiro termo, 2 vezes 3 vai dar 6. 6 menos 1, 5. Então tá batendo, tá confirmando direitinho. Essa expressão algébrica aqui representa essa sequência numérica. Então a expressão que representa essa sequência está na nossa letra C. Está na nossa letra C. Segunda questão, vamos então para a nossa segunda questão. Indique uma expressão equivalente a cada uma das expressões algébricas. A respeito de expressões equivalentes, a gente aprendeu na terça-feira sobre esse assunto. Então, no caso aqui, a gente vai ver que as expressões são bem compridas, não é verdade? São bem detalhadas. Então, o que a gente vai fazer é tentar simplificar essas expressões. Simplificar quer dizer que vai ser uma expressão diferente,
Em termos absolutos, não. Uma vai ser equivalente à outra, tá bom? Mas só que de forma diferente. Em vez de eu dizer que tinha Antônia, Maria, Gustavo e João, eu vou dizer que tinha 4 pessoas. É a mesma coisa, só que eu falo de forma diferente. Então a mesma coisa a gente vai fazer aqui com as expressões algébricas. Na letra A eu tenho x mais x mais x mais x. Eu posso representar essa quantidade aqui de x de uma outra forma diferente? Posso. No caso aqui, como tudo é x, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou juntar todo mundo. Se eu tenho um x com outro x, com outro x, com outro x, vai dar um total de quanto x? Vai dar um total de 4x. Vai dar um total de 4x. Então, x mais x mais x mais x é a mesma coisa que eu dizer 4x. Que eu dizer 4x. Na letra B eu tenho 2m, 4n, M e N. E aqui, ó, é tudo adição e subtração. Se eu tenho alguns termos que tem a letra M e tenho outros termos que tem a letra N, eu junto quem tem M e junto quem tem N, para no final dar essa expressão que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Que no caso é o que chama binômio, quando tem 2 termos. Então vamos juntar quem tem M. 2M aqui com mais M aqui vai dar um total de 3M. Juntando agora os que tem N, eu tenho 5N aqui e eu tenho menos 4N aqui. Um é menos, outro é mais. Então, diminui o maior do menor, né? Se eu tenho 5N e estou devendo 4N, tira os que eu estou devendo, ainda vai sobrar quanto? Ainda vai sobrar 1N para mim. Que não precisa eu colocar 1N, basta colocar o N. Não, o N, olha, ó, tá aqui, ó. Quantos N vocês estão vendo aqui? Só 1, então 1N, tá bom? Na letra C, 2p ao quadrado mais 3 menos p ao quadrado mais 2. Tem uns que tem p ao quadrado, ó, cuidado, ó. P ao quadrado, e aqui repetiu também esse p ao quadrado. Então eu posso juntar esses dois, Tipo, 2p ao quadrado tirando 1p ao quadrado. Eu tenho 2 e tiro 1, o outro que sobrar é o outro p ao quadrado, então eu vou colocar p ao quadrado aqui. É como se eu estivesse dizendo assim, não sei, R$2 tirando R$1, sobra o outro real, tá aqui, ó, p ao quadrado, tá bom? Tem um p ao quadrado e outro p ao quadrado, tenho 2, tiro 1, sobra o outro. E agora os que não tem a letra P, só são os números mesmo. Aqui tem 3, aqui tem 2. 3 mais 2 vai dar quanto? Vai dar 5, vai dar 5. Na letra D, eu tenho 2 que está multiplicando tudo que está do lado de dentro do parênteses. E aqui no caso a gente vai utilizar uma propriedade que a gente já falou no decorrer dessa semana, a propriedade chamada propriedade distributiva. O 2 multiplica pelo N e depois o 2 multiplica pelo 1. Quanto que é 2 vezes N? Quando eu multiplico um número por uma letra, é só juntar o número com a letra. 2 vezes N é 2N. Tá aqui a resposta, ó, 2N. E por fim eu vou multiplicar o 2 pelo 1. Aqui é mais, então o resultado também vai dar mais. 2 vezes 1 é igual o próprio 2. Então nessa questão, aqui nós tínhamos algumas expressões estendidas, né, bem grandes, e a gente simplificou elas. Mas isso não quer dizer que essas expressões em vermelho é diferente dessas outras. Não. Se eu somar x mais x mais x mais x, é a mesma coisa que eu disser 4x. Então aqui no caso são expressões algébricas equivalentes. Expressões algébricas equivalentes. Tudo bem? Vamos então para a nossa terceira questão de hoje. Terceira questão. Se a mãe de Murilo triplicar o valor pago de sua mesada e depois descontar R$5, ele vai ficar com R$40. Uma equação que expressa essa situação é... Então, no caso aqui, existe uma situação problema que ele quer descobrir, dentro dessa linguagem usual, ela é representada por qual equação? Vocês já sabem a diferença do que é uma expressão e do que é uma equação. O professor Carlos Henrique foi quem ensinou para vocês essa parte aqui de equações, é diferente, né? Então, essa situação representa uma equação. Bora representar? Pegar essa linguagem usual e transformar numa equação? Vamos lá. Ele diz que se a mãe de Murilo triplicar o valor pago de sua mesada, eu não sei quanto que é o valor da mesada. Eu só sei que ela diz que vai triplicar. Então, se ela vai triplicar, vai multiplicar por quanto? Vai multiplicar por 3.
3 vezes a mesada. E quanto que é a mesada? Eu não sei, professor Márcio. Então, eu represento por uma letra, que costumeiramente a gente utiliza a letra X. Então, olha só, esse 3x está representando o triplo da mesada do Murilo. O triplo da mesada do Murilo. Só que aqui diz que se a mãe de Murilo triplicar o valor pago da sua mesada e descontar R$5, descontar é fazer o quê? É aumentar mais R$5 ou é diminuir? Obviamente que é diminuir. Então, ela triplicou a mesada e descontou R$5. Se ela descontou, então eu vou tirar 5 da minha expressão. Então, vai ficar menos 5. Aí diz que se triplicar esse valor e descontar 5, ele vai ficar com 40. Quando diz que ele vai ficar com 40, quer dizer que 3x menos 5 é igual a 40. Quando eu triplico a mesada e tiro 5, vou ficar com 40. Coloco o sinal de igualdade. É igual a 40. Então, essa é a equação que representa essa situação aqui. Portanto, vamos marcar a nossa letra B. Vamos marcar a nossa letra B. Tranquilo? Vamos então para a nossa quarta questão. Mais uma questão envolvendo uma situação. E ele vai pedir que a gente traduza através de uma equação. Vamos aqui para a questão. Veja a situação apresentada na balança abaixo. Já deu para perceber que é uma balança, que está em equilíbrio, e que se está em equilíbrio é porque a massa desses 3 objetos aqui tem a mesma massa que esse outro objeto aqui. Então eu posso fazer uma equivalência, dizer que esses materiais é igual a esse outro aqui. É o que a gente vai ter que fazer, tá bom? Quando a gente utiliza uma balança e essa balança está em equilíbrio, dizemos que esses materiais é igual a esse outro material aqui. Então aqui tem x mais 2. Aqui no caso eu posso juntar o x mais x, né? X com x vai dar quanto x? Vai dar 2x. Somando com o número 2. Cuidado que esse 2 aqui não é esse 2 aqui não. X mais x dá 2x. E eu somo com o outro 2. O somatório disso aqui tudo vai ser igual a esse outro valor, que no caso é o 14. Então a nossa equação ficou dessa maneira. 2x mais 2 é igual a 14. Portanto, vamos marcar aqui letra. Marcaremos a nossa letra A. 2x mais 2 é igual a 14. Tudo bem? Vamos então agora para a nossa quinta questão de hoje. Quinta questão, vamos trabalhar aqui. Essa questão aqui mexe com tudo, né? Mexe com os ângulos internos do triângulo, mas também mexe com esse ângulo externo aqui, que foi o que o professor Carlos Henrique trabalhou com vocês, né? Aqui no caso ele quer descobrir quanto é que vale o valor de x. Quanto é que vale o valor de x. Para mim descobrir quanto é que vale o valor de x, eu tenho que descobrir quanto é que mede esse ângulo bem aqui, ó. Eu vou ter que descobrir quanto é que mede esse ângulo. E eu já vou receber a ajuda, de que se eu somar com 140, ó, vai dar um ângulo raso. Quanto é que mede o ângulo raso? O ângulo raso mede 180 graus. Se bem aqui já tem 40, tá faltando quanto para 180? Já tem 140, para 180 faltam... Aqui eu vou lembrar que a soma dos 3 dá 180 e que bem aqui, ó, vai tá faltando exatamente 40 graus. Pronto, depois que eu descobri quanto é que aqui é 40 graus, agora eu pego 180, tiro 95 e tiro 40. O que sobrar vai ser será o valor do x. Então, a nossa expressão vai ficar desse jeito. Ó, no caso aqui, uma equação, né? Já podemos chamar de equação. O x vai ser igual a 180, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. Se eu tirar esse 95 e tirar esse 40, vai dar o valor do x. Dará o valor do x. Então, nessa questão aqui, a gente já vai trabalhar muita coisa. Soma dos ângulos internos do triângulo, ângulo externo, que aqui no caso 140 é o ângulo externo, e encontrar o valor do x, que é trazendo a ideia de equação do primeiro grau. Que nesse caso aqui, para mim descobrir o valor do x, é só pegar o 180, que é a soma de todo mundo, e tirar os valores que eu já conheço, ó, o 95 com 40. Mas eu não vou tirar esse 140 aqui, não? Não, porque ele está do lado de fora.
o 180, aqui quando eu trago essa ideia de 180 tirando esses dois, eu estou trazendo a ideia de ângulos internos do triângulo. E esse aqui é externo, está do lado de fora. Então, eu só diminuo esses outros aqui. 180 tirando 95, tirando 40. 95 com 40 vai dar, sabe quanto? 135. Se eu juntar os dois que eu vou tirar, dá 135. Por fim, se eu pegar o 180 e tirar 135, vai sobrar exatamente 45 graus. Marcando aqui, portanto, a nossa letra A. Vamos marcar a nossa letra A na nossa quinta questão. Anote o resultado, por favor. Já estamos quase concluindo a nossa aula, viu? Já estamos na quinta questão. Enquanto você copia aí o cálculo da quinta questão, quero aqui mandar um abraço para toda a galera que está na nossa audiência aqui, tá certo? Nas nossas atividades. Mais uma vez eu repito, dessa semana não teve desafio da semana, mas a gente já está preparando algumas coisas bacanas para vocês nas semanas seguintes, tudo bem? Vamos então para a nossa última questão de hoje, para encerrar a nossa aula de hoje. Olha só aqui da sexta questão, ele traz um emaranhado aqui de figuras, né? Nós temos aqui um hexágono, temos aqui um quadrado, que é um polígono regular, e temos aqui um quadrilátero, que não é um polígono regular. E ele quer saber quanto que mede esse ângulo alfa. Agora aqui sim, aqui ele chama de alfa. Quanto que mede o alfa, né? E aí a primeira coisa que você vai lembrar é que você pode lembrar que quando eu junto isso aqui tudo, misericórdia, eu e minha coordenação motora, quando eu junto isso aqui tudo, vai ter que dar o ângulo de uma volta completa, que vai dar 360 graus, né? Quando eu somar tudo tem que dar 360 graus, mas esses aqui já vão nos dar pistas de quanto que vale cada um. Esse aqui que é um hexágono, quanto é que mede o ângulo interno de um hexágono regular? Se você lembra da tabela que a gente passou para vocês na terça-feira, aliás, na quarta-feira, vocês vão lembrar que aqui mede, sabe quanto? Ele mede, o quadrado é 90 graus, né, aqui, e o hexágono, que o total é 720 graus, e se eu dividir por 6, vai dar quanto cada um? Vai dar 120 graus. Já nesse outro aqui é 90, aqui é 90. A gente pode descobrir quanto é que mede esse bem aqui. Se eu somar isso aqui, vai dar 180. Esse bem aqui, a gente já sabe que aqui é 90, aqui também é 90, e esse aqui é 120, mais uma vez, né, porque é o ângulo interno de um hexágono, e esse bem aqui, o que tiver faltando para 180 é o valor dele, porque aqui é um ângulo raso, né, quando eu junto isso aqui tudo, é um ângulo raso. 120 mais quanto que dá 180? Mais 60. E já nesse quadrilátero, a gente sabe que a soma de todos eles dá 360. 90 com 90 é 180, 180 com 60 240. Falta quanto para 360? É o valor daqui, ó. 120 graus. E agora sim, esse alfa vai ser o 360, tirando esses três valores aqui. Vamos montar aqui uma equação. O alfa é o 360. É o 360, tirando o 120 daqui, tirando esse outro 120 e tirando esse 90. O que sobrar do 360 é o valor do ângulo alfa. Somando os que eu vou tirar dá 330 e tirando o 360 vai dar 30 graus. E, portanto, a gente vai marcar a nossa letra A. Enfim, pessoal, estamos aqui concluindo a nossa revisão, tá certo? Obrigado pela atenção de vocês. Quero desde já desejar um bom final de semana para vocês e até o nosso próximo encontro na nossa próxima aula de segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!